Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa reunião de perguntas e respostas, geralmente tratando de Ho'oponopono, mas também outros assuntos que temos lá no site soubem.com. Ainda há poucas pessoas aqui no momento. Estamos live no Instagram e também no YouTube. Jaquel, boa noite. Ana Lúcia, boa noite. Só confirme que o áudio está legal, por gentileza. Enquanto isso eu vou falando algumas coisas só para a gente aguardar um pouco as pessoas. Tá? Ontem a gente fez a nossa sessão de limpeza com Ho'oponopono, utilizando mais uma vez do colibri como ferramenta no Ho'oponopono, e foi bastante interessante como o colibri se apresentou tratando do tema da insuficiência. E como a gente tem falado aí esses tempos, o colibri ele atende a diversos tipos de limpeza. Então, ontem foi um exemplo no sentido do fato que insuficiência tem um significado diferente para várias pessoas. E algumas pessoas colocaram ali a insuficiência financeira, escassez, a insuficiência dentro de relacionamento, a questão de se sentir correspondido ou correspondida, codependência, expectativas diversas, tudo isso dá à pessoa a sensação de que a relação é insuficiente, no sentido de atendê-la, de ela se sentir bem dentro da relação. Então, tem um monte de coisa a ser limpo ali também. Então, insuficiência pode ser também relacionado à falta de oportunidades na vida. E isso tem a ver com o quê? Com a formação da pessoa, as memórias que rodam na mente e que determinam diversos tipos de limitações. Limitações que têm a ver com a sua capacidade, seu desempenho, os recursos que ela tem em mãos para poder resolver determinadas coisas. Então ela se sente insuficiente nisso também. Então tem vários aspectos e ontem foi bem revelador o que pudemos tratar. Interessante as colocações no chat, mostrando justamente essas diversas expressões de insuficiência que podemos passar. Né? Como a Scarlett colocou aqui no Instagram, aproveite a oportunidade para tirar suas dúvidas dentro do que me é possível responder. A gente faz mais de 12 anos que estamos divulgando o Ho'oponopono a partir de um pedido do Dr. Yaliakla Hill Len, o Dr. Len do livro Limite Zero, e sempre fazendo as sessões nas terças-feiras e também essas reuniões nas quartas, onde a gente pode conversar mais e realmente tirar dúvidas sobre a prática. Sem esquecer que o Sou Bem, que nos dá essa condição de falar sobre o Ho'oponopono,
E dentro do Sou Bem você encontra outros assuntos e produtos, todos voltados para essa linha do bem-estar. E então, qualquer coisa que você quiser saber mais sobre prata coloidal, como exemplo, que é o nosso carro-chefe em termos de produto, dê uma olhada no site lá, tá? Então, tem outras coisas também, mas a prata é realmente bem importante, principalmente nessa época, esse ano que a gente tem vivenciado de uma série de coisas que tem prejudicado o sistema imunológico das pessoas, deixando uma abertura para toda uma série de questões. Tá, uma pergunta aqui da Zumira Bastos. Enxaqueca e fibromialgia há 2 dias, muito forte. Tentei limpar, mas as dores estão insuportáveis. Alguma sugestão? Pois é, bom, aqui eu preciso lembrar que o que a gente fala aqui parte de experiência utilizando desses produtos e utilizando do Ho'oponopono. Então, não constitui uma recomendação, um diagnóstico, nada que tenha a ver com exercer medicina, não é isso. Falo da minha experiência, a Scarlett está aqui comigo, ela, dentro do momento ela pode falar alguma coisa também, mas a gente fala sobre as coisas que nós utilizamos, como exemplo, mas, como eu disse, não estamos dando uma recomendação. Isso aí, se você tem algum problema de saúde, precisa realmente consultar uma pessoa qualificada para ter uma resposta adequada. Tá? Não podemos dizer o que nós usamos e como isso tem nos proporcionado algo bom na nossa vida. E saúde também, com certeza. Agora, nesse caso, os sentimentos que tu tens, Zumira, em relação a isso, é como a gente faz na FT da segunda-feira. Qual o grau, a nota que você dá para isso? De 0 a 10. 0 sendo assim, tu não sente nada, tu está ótima, está se sentindo bem consigo mesmo. E 10 aquela ansiedade maior. Então, procure qualificar o sentimento aqui, para a gente continuar fazendo uma orientação sobre a limpeza. Tá? Só o saber tem a ver com memórias? Sim. Tudo que a gente expressa, que o corpo, a gente diz, somatiza, a coisa se apresenta no corpo como uma deficiência, uma insuficiência, uma dor, mais simples que seja, é sempre um reflexo, uma expressão, geralmente de um hábito de pensar, que tem a ver com um ponto de vista, geralmente disso que tu está dizendo aqui, de memória. Tá? As memórias que compõem o ego personagem da pessoa. Então, muitas vezes, para se justificar, ele gera uma condição, uma enfermidade, e a partir disso fica buscando se afirmar sempre como vítima. Pode ser vítima de circunstâncias, vítima de uma pessoa e tudo isso. Então, a gente não faz uma análise psicológica da coisa, mas envolve uma psicologia, como a gente funciona. O importante é reconhecer que tem um sentimento te incomodando, nesse caso, o que tu está tendo de enxaqueca, fibromialgia e tudo mais, isso aí tem um sentimento. Então, coloque aqui uma nota de 0 a 10, como tu está sentindo isso. É 10, é aquela aflição maior, ou já amenizou a partir disso que estamos conversando? Lembre-se, quando nós conversamos, tudo que eu falo aqui, tanto nas reuniões quanto nas sessões, já é um processo, já é um exercício de limpeza. Estou limpando em mim aquilo que eu sinto ao ler ou ouvir o que a pessoa está dizendo. Estou limpando. Então, é um processo colaborativo de limpeza. Então, aqui tu está fazendo uma colocação, tu está se expondo,
requer uma disposição, uma coragem para fazer isso. Sou grato por tu estar se dispondo dessa forma. Então a limpeza está acontecendo. Mas é como tu diz aqui, é 10, né? Então olhe para esse sentimento, esse 10, e peça divindade, de Ho'oponopono. Divindade, limpe em mim tudo isso que eu estou sentindo. Isso que está me incomodando, limpe. Peço essa limpeza. Limpe tudo isso. Transmute tudo isso à mais pura luz. Isso está colocado nesse e-book que temos aqui no YouTube, que tu pode baixar no soubem.com, ou aqui na bio, no Instagram, tu pode baixar esse e-book. Ele tem tudo que tu precisa saber para aplicar o Ho'oponopono com segurança, sem complicação, sem enfeite, e traz resultado. Tá? Então, entenda isso. A somatização, a expressão no físico é consequência de um hábito de pensar, e muitas vezes é um hábito que é inconsciente, nós não temos consciência de que isso está acontecendo. Tá? Às vezes a gente se pega até numa sequência mórbida de pensamento e um fascínio por algo que fica confirmando uma condição, uma situação desagradável. Então aí tem um sentimento, e a gente pede a limpeza. Te amo, te amo, te amo, já é uma síntese do pedido de limpeza. Te amo, tu está já pedindo a divindade para chegar ali e modificar aquele padrão que está rodando na mente. Te amo, te amo. A gente tem utilizado a ferramenta Colibri, como eu disse ontem, para insuficiência, fizemos já para limpeza ambiental, e o Colibri, ele traz, por ser a gente tem a percepção de ser uma coisa meio esdrúxula, chamar um pássaro para modificar uma situação, mas é justamente para desligar o intelecto na sua ânsia de querer entender, de querer ter o controle sobre a situação. O fato é, quando a gente tem a humildade de reconhecer que nós não temos os recursos para resolver a questão, então nós pedimos a divindade, a Deus, para chegar e nos trazer uma solução. Esse é o primeiro passo. E isso se dá através do pedido de limpeza. Então, nessas questões todas que tu está colocando, compartilhando aqui conosco, estamos pedindo a limpeza contigo. Divindade, limpe em mim tudo isso que eu estou sentindo. Limpe, transmute tudo isso a mais pura luz. Eu te amo, eu te amo. Me perdoe por não ter prestado atenção nessa roda de pensamento. Me perdoe. Eu sinto muito por não ter prestado atenção. Mas agora eu despertei. E sou grato por essa oportunidade de poder olhar isso e pedir a limpeza disso. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, vocês, memórias que geraram e sustentaram todo esse cenário de dor, fibromialgia, de enxaqueca. Amo vocês. Ao pedir a limpeza, eu estou libertando vocês e a mim. A gente sai fora desse padrão. Com a graça de Deus. É a divindade que limpa, não a gente. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que a coisa está ali, chamando a nossa atenção, e podemos pedir a limpeza. Tá? Experimente isso durante alguns minutos, né? Dentro do te amo, te amo. Colibri também, pode usar o colibri nesse sentido. Mas na frente nos diga como é que tu está se sentindo. Ok? Mas grato aí pela limpeza. A Scarlett trouxe uma pergunta do WhatsApp. No fundo, as ferramentas podem ser usadas para qualquer situação ou só para situações pré-estabelecidas. Tem algumas que sabemos ter uma intenção voltada para um determinado tipo de limpeza. Embora o Dr. Leno diga que intenção é para tolos, né? A gente não deve intencionar as coisas. Mas a ferramenta em si, ela tem um propósito. A melhor palavra é propósito. Então, por exemplo, morangos. Quando tu pensa em morangos, e tu está comendo morangos, ou mesmo comendo a fruta mesmo ali, o bago, isso é limpeza. Limpeza de
situações que envolvem o coração, relacionamentos e assim por diante. Como morangos, pense em morangos, e você está ingerindo morangos. E isso é uma limpeza, de acordo com esse Ho'oponopono do Dr. Len. Tá? Tem vários outros tipos de alimentos que são ferramentas de limpeza, assim como a água solar azul, que sempre foi uma das minhas favoritas pela facilidade de se fazer e de se distribuir através do seu dia. A gente está se bebendo água, o ideal é realmente beber água solar azul. Então a água solar azul ela te proporciona uma limpeza sem você ficar ali imaginando o que precisa ser feito. Mais um compromisso de beber água de forma consciente e sabendo que a limpeza está acontecendo. Ok? Outra pergunta do WhatsApp. Minha mãe está traindo meu pai. Não é a primeira vez que isso acontece. E o pior é que ela ainda vem agindo com extremo orgulho e arrogância. Estamos sofrendo com essa situação. Como usar nesse caso? Pois é, essas questões assim pessoais e envolvem família e onde ah, com certeza alguém já deve ter questionado e conversado, falado, mas a pessoa quando está dentro de um padrão não tem como argumentar, como fazer sentido para a pessoa. Isso é praxe, é de praxe mesmo. Então, não se desgaste com isso aí, tá? A pessoa está dentro, é mãe, mas está dentro de uma ilusão, do apelo de um padrão. Esse padrão tem força porque a gente não tem noção do tipo de memória que está envolvida nisso aí. Memórias que circulam, às vezes são memórias muito antigas e que têm uma força, uma capacidade de, podemos dizer, enfeitiçar, iludir. E a limpeza é em você, no caso. Tá? Você precisa fazer a limpeza dos sentimentos de indignação, condenação, crítica em relação à situação, ao comportamento da tua mãe. É uma coisa que decepciona. Então, todos esses sentimentos precisa limpar. Tá? O ideal é começar pela petição Divino Criador, especificamente, tu coloca ali a tua mãe, Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, se eu, tu coloca o teu nome, e a minha família, meus parentes e ancestrais lhe ofendemos, coloca o nome da tua mãe, minha mãe, tá, o nome dela, e porque é a mesma família, todo mundo é um ali. Então tu está fazendo uma limpeza para a família. E tu é a pessoa consciente que está percebendo essa questão, então cabe a ti a responsabilidade de pedir essa limpeza. E a partir da tua limpeza, as coisas vão começar a mudar para melhor. Agora, como eu disse, não tente argumentar, justificar. Às vezes tu pode até ouvir a pessoa, deixar ela falar, se explicar, mas o fato de tu não se envolver sendo memória que está julgando a situação, já é a abertura da porta para a libertação do padrão e para a tua mãe ter uma melhor condição. Mas o livre-arbítrio determina que é ela que está fazendo as escolhas sendo memória. Né? Então, tu é que precisa estar consciente pedindo a limpeza disso tudo que tu está sentindo ao testemunhar essa situação. Tá? Mais uma pergunta do WhatsApp. Por que é dito que o Divino Criador não é uma oração? É porque é um pedido de limpeza, uma petição à divindade para ela vir e transmutar, mudar, limpar uma situação. Foi a explicação que eu tive alguns anos atrás, que o ideal é dizer que é uma petição, quando tu está fazendo um pedido. Tá?
Pode ser isso também. Esse cara tá lembrando aqui que para não misturar as coisas, porque tem algo que a Morna falava em relação ao Unipili, a nossa criança interior. O Unipili ele gosta da coisa ritualizada. Então, ao se utilizar o Divino Criador, tu vai fazer essa petição de uma forma assim bem colocada, mas sem ritualizar. Então, isso é muito importante. Aí perde aquela coisa meio de religião, tá? De que tu está lidando com uma doutrina. O ideal é mesmo fazer a petição de uma forma bem tranquila e colocando isso para a divindade limpar. Tá? Claudinha diz: minha vida parece que está bloqueada, meses desempregada, já levei currículo em tudo que é lugar, peço a limpeza dos sentimentos que alimentam essas memórias, que já é esse cenário. Mas parece que até, deixa eu ver aqui, guarda onde tu colocar, até o pedido de limpeza está corrompido. Sim. O importante é que tu está percebendo isso, tá, Claudinha? O importante é que tu está percebendo isso. Isso aí é consequência da que a gente diz memória fazendo a limpeza. No início aqui eu falei sobre o ego personagem, né? Que é como a gente se apresenta para o mundo, utilizamos as memórias que tem a ver com a nossa formação. E a gente precisa usar as memórias e não as memórias usarem a gente, né? Que geralmente é o que está acontecendo. As memórias estão fazendo escolhas, geralmente as escolhas das memórias são reativas e sempre buscando desavença, conflito, porque a ansiedade é o alimento maior para a memória. Então, ela favorece a pessoa estar sempre em conflito. Tá? Então, o que está acontecendo é um processo meio que de autossabotagem dessas memórias que estão no comando de ti pedindo a limpeza. Tá? Então, quem sou eu que está pedindo a limpeza? Faça essa pergunta primeiro. Aí tu vai começar a ver que elas estão fazendo isso justamente para te manter desempregada, nessa situação aí de preocupação. Tudo isso está alimentando essas memórias. Então, aí, mais uma vez, aquela questão de confiar. Confiar que o teu pedido de limpeza está chegando à divindade. A divindade vem e modifica tudo isso. E ao modificar isso, tu vai perceber que a memória não tem mais o poder de sustentar esse padrão. Então, precisa mudar do ponto de vista da ansiedade, precisa confiar que a limpeza está se realizando e a resolução está se apresentando. Precisa ter essa confiança, essa certeza disso. Por isso que a gente tem trabalhado o colibri esses tempos, porque o colibri ele tem se visto essa energia, essa alegria da vida, e vem por esse símbolo que é o colibri. É uma expressão da divindade. Tá? E a gente pode ver essa expressão na natureza em nossa volta. A beleza da natureza, dos animais, dos pássaros, tudo tem uma expressão divina de vida. Tá? Então dá assim, um distanciamento a partir desse momento agora, para tu observar a memória ali fazendo a limpeza. Aí a coisa vai mudar para mim. Tá? Assim, estou explicando intelectualmente. Eu sei que não é tão fácil, mas precisa abrir mão desse querer controlar as coisas. Isso aí é sempre indicativo de memória fazendo a limpeza. E a indicação, a evidência disso é justamente a ansiedade e a aflição de que a limpeza não está acontecendo. Então, quando tu abre mão disso, aí a coisa vem para melhor para você. Tinha mais alguém aqui? Que a limpeza está corrompida? A Claudinha continua. A pessoa que está ao meu lado também está desempregada. Peço limpeza de todos os sentimentos. Sim, sim. É isso.
tudo é em nós. Quando a gente vê a dificuldade, a ansiedade de alguém, de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa, de uma criança, de uma família, das coisas que a gente está presenciando no país nesse momento, no mundo, é importante limpar o que tu está sentindo. Tá? Claudinha continua. Abrir mão do controle é bem difícil, mas entendi o que você falou, sim. Obrigada. Ok. Gratidão por compartilhar disso. Realmente é um exercício, tá? Lembre-se, se a coisa não muda, é porque tem um apego. Quem é que tem esse apego? É esse conjunto de memórias. A gente sofre? Sim, a gente sofre. E a gente não sai desse lugar porque esse sofrimento é familiar, é conhecido. Então é difícil abrir mão dele. Em função da memória, estar utilizando esse sofrimento para se manter ali no comando de ti. Então, peça limpeza, olhe para isso e diga: te amo, te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo. Isso vai liberando as coisas. Ou chame, colibri, colibri, limpe tudo isso, colibri. Venha com a sua luz iluminando, transformando todas essas coisas em coisas belas, mudanças, realizações. Eu me permito isso. Ok? Grato. Qual o prazo de se ter um retorno positivo fazendo o Ho'oponopono? Aí depende muito da resistência. E a resistência tem a ver com, como eu estava dizendo, apego. Apego a um jeito de pensar. O vício de pensar é o único vício que existe. O vício de pensar. Ele tem um vício de pensar e esse vício de pensar gera o quê? Ansiedade, aflição, preocupação. Para aliviar a ansiedade, a preocupação, a aflição, o que a pessoa faz? Ela apela para substâncias, para comportamentos nocivos, ruins, prejudiciais à saúde. Então a pessoa acha que o problema é o cigarro. Não é o cigarro. O cigarro é um sintoma de um vício de pensar. Quando tu limpa os sentimentos que têm a ver com esse vício de pensar, tu para de fumar. Não tem mais necessidade de fumar para encobrir a dor que tu sente ao ficar naquele pensamento. Tem uma lógica aí. Dá para perceber, entender e sair fora do padrão através dessa lógica. Deixa eu ver aqui. Então, o prazo, no caso, para você entender, quanto maior o sofrimento, quanto mais difícil largar de determinada situação, maior o teu apego àquilo. Quanto maior a tua sensação de ser vítima, mais a memória tem apego a ser vítima. Tá? Ninguém quer ser vítima, ninguém quer ficar sofrendo, mas enquanto a memória está no controle, no comando, ela vai determinar que tudo em tua volta vai estar confirmando que tu é vítima. Então as pessoas, as circunstâncias, as questões, todas vão se apresentar te botando para baixo, essencialmente tentando te destruir. Às vezes a coisa é bem séria mesmo. Por isso a importância de limpar. É normal, a Cida pergunta, é normal não lembrar depois da limpeza? Não lembrar... Tu quer dizer depois da subida ao portal, da sessão? Sim. Então, às vezes acontece isso. No começo, às vezes a dor ela é tão em evidência, tão clara, que o corpo ele reage dessa forma, dando um tipo de amnésia. Mas porque a coisa estava ali instalada há muito tempo. Então, quando a gente solta aquela carga que estava na memória e que muitas vezes estava, como eu disse, guardada em alguma estrutura do corpo, num músculo, num órgão, o que seja, ao soltar essa carga, a gente sente
um baque, tá? Às vezes um vazio, às vezes uma dor, como se tivesse um músculo pesado durante um longo tempo, a gente estava travado. Ao soltar, tem uma dor. No relaxamento tem uma dor que se apresenta. Então aí está uma confirmação da tua limpeza. Então, sim, é normal às vezes esquecer, mas aos poucos tu vai perceber. Vai ter a resposta para isso. Ok? Então, subida ao portal essas semanas a gente tem tido umas subidas bem fortes, né? Essa questão do colibri, com essas temáticas todas que a gente tem feito. Ainda passamos pelo período de finados, que tem toda uma questão de ancestrais, antepassados, familiares, pessoas que nos deixaram. Então, tem umas coisas ali que a gente. Saudade, tristeza, Natal, tudo isso traz uma carga de emoções vinculadas a memórias antigas, enraizadas, memórias familiares que às vezes se repetem através das gerações. Agora, se isso chega em ti, tu é a pessoa responsável pela limpeza sua voltada para essas questões de família. E a tua limpeza, com certeza, vai ter uma influência, um efeito em toda a tua linhagem familiar. É bonito de se ver. É bonito de se ver. Então tu não precisa ficar explicando as coisas. As memórias genéticas que nos ligam uns aos outros, tudo isso sendo limpo, faz com que o benefício é para todos. E cabe a você ser responsável e fazer a limpeza, não fugir disso aí. Lembre-se que não é uma carga que tu não tem a condição de lidar, carregar. A divindade sempre nos dá as condições de lidar com isso. Então, como dizem, né, cada um tem a sua cruz para carregar. Mas tu não está carregando a cruz sozinho, não. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui no Instagram. Ok. De qualquer maneira, nós estamos preparando a coleção Colibri. Eu estive reunindo os exercícios que temos feito esses anos. Já temos um conjunto de produtos que a gente disponibilizou desde 2009, quando o Colibri apareceu como ferramenta, mas agora estamos juntando tudo em um conjunto só, que se chama Coleção Colibri. E então tem algumas coisas ali que as pessoas já adquiriram alguns anos atrás, e só que agora, para as pessoas mais recentes, é um conjunto importante de exercícios e de orientações a partir de diversos pontos de vista de como usar o colibri. Então é um repositório de informação e de conceitos relacionados à ferramenta colibri. Exercício que tu vai fazer ouvindo áudio, e esses áudios têm um realce isocrônico que facilita assimilar o propósito do exercício em si. Então, tu pode utilizar durante alguns dias, ou tu vai ver que tem algumas gravações com qual tu tem uma afinidade maior, tu tem um gosto por fazer. Então aí tu se atém a essa gravação, faça durante um bom período de tempo para ter o maior benefício disso. Mas todos são bem diferentes uns dos outros, e com um propósito diferente de limpeza. Porque, como eu estou dizendo, o Colibri veio se apresentando esses anos, mostrando todas as opções possíveis no seu uso. Tá? Então, dentro de alguns dias a gente já vai ter a página pronta para poder lançar isso. O que a gente vai fazer, como eu falei ontem na sessão,
A gente está fazendo esse lançamento por um período curto e vamos recolher todos vocês que adquirirem essa coleção. Nós vamos pegar os depoimentos, vamos conversar sobre isso num webinário em sala, assim, como a gente está fazendo, trocando ideias e ouvindo o que você tem a dizer em relação a como aplicaram esses exercícios. É um conjunto extenso de coisas, mas tem alguns que vocês vão pegar, aplicar e já vão ter uma boa resposta. Então aí vamos conversar e depois vamos reunir tudo isso como um lançamento para realmente divulgar o Colibri para uma audiência bem maior do que essa nossa aqui. Vai ser mais um teste para, como eu disse, recolher os depoimentos, as observações sobre essa ferramenta. É algo que a gente não fez durante esses anos. A gente tem depoimentos, mas é importante ter algo mais melhor organizado como um recurso para as pessoas. Tá? Então, aguarde que isso vai ser montado agora. Tá? Adriana diz, como adquirir, tu vai receber os avisos. Faça inscrição aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Para seguir a gente e entre em contato pelo WhatsApp também, nesse número que temos aqui. Está no YouTube, então aqui embaixo tem o número da Scarlett no WhatsApp. Entre nesse contato e ela te coloca numa lista, tá, de transmissão. Aí quando a gente lançar, vai ter uma página e um período de tempo para poder adquirir esse material. Ok? E aqui no Instagram é na bio. Lá você tem esse acesso. Adriana pergunta, boa noite, tenho um sentimento de morte que sempre me ronda. Isso pode ser, então, memórias ancestrais? Sim, pode ser. Pode ser. Confie na tua intuição, no que tu está percebendo. E é importante fazer a limpeza disso, tá? Nós temos vivenciado um período já de alguns meses onde o medo está bastante em evidência. E isso é de propósito. É de propósito no sentido de manter a pessoa sob um controle, também com a possibilidade de baixa no sistema imunológico, porque o medo tem essa característica, né, de deixar para baixo mesmo, para ser susceptível a uma série de coisas. Então tem vários fatores aí que contribuem no sentido do que as pessoas estão, algumas pessoas aí que estão no comando político e assim por diante, querem ter esse controle. Uma coisa realmente não do bem. A questão é uma de atitude nossa, entendendo que a nossa limpeza, o nosso pedido de limpeza, traz uma vitória sobre tudo isso de ruim que está querendo controlar o mundo. E estão usando de todos os artifícios possíveis, né, como a gente viu. As eleições aqui no Brasil foi um desastre, né, de complicação, eles tentando administrar todo um sistema de urna e tudo mais, que tu viu que não tem como. Né? Ele está vendo nos Estados Unidos a confusão que deu, mas lá, sendo um país sério e com cada estado com um determinado controle administrativo sobre as eleições, lá eles estão pegando cada coisa ali e agora vai para a justiça mesmo. Já se iniciou isso. E não tem cabimento. Né? Uma eleição roubada mesmo. Né? E aqui no Brasil a gente sempre sujeito a isso já há muitos anos e tem essa história de que a urna é inviolável. Mas todo mundo sabe que não, tem uma porta dos fundos ali onde é possível se alterar as coisas. Tanto que já está aparecendo aí. Então, a verdade é que
tudo que sentimos em relação a essas coisas, esse controle, a indignação, o medo, é para pedir a limpeza disso. Tá? Peça a limpeza disso. Não é uma questão de levantar a bandeira e realmente batalhar, lutar. Nós não chegamos nesse ponto. A questão é espiritual. E o espiritual ele acontece em outro nível. E somos nós alinhados, em sintonia com o divino em nós, que é o nosso alma cua, nosso anjo da guarda, e nos dá a condição, então, de realmente a gente se impor pela verdade, pela dedicação, pelas virtudes que o ser humano tem e pode expressar. E porque a luz já venceu, já venceu. Agora, o resto é o que vai determinar o prazo, o tempo até essa vitória ser completa. Tá? O importante é ir limpando tudo que é coisa. Não entre no medo. A gente tem uma série de gravações ali no soubem.com, que tu acessa a página, são 15 áudios, tu pode ouvir na própria página ou baixar, e que te traz para um novo olhar sobre si, e a coisa que eu falo bastante, né, da postura e atitude perante a vida, perante essas vicissitudes que estão se apresentando, perante esse controle. Às vezes as pessoas ficam... Eu mesmo já fiquei indignado com as coisas que eu percebo. Né? Tem aspectos que as pessoas não prestam atenção, elas não fazem a pesquisa. Né? Então, por exemplo, hoje eu vi uma médica falando sobre essa questão das vacinas, né? E as pessoas não percebem qual é a base, como é que é feito. Então, tem questões diversas que tu precisa olhar para realmente tomar uma decisão própria, não imposta. Sabendo quais elementos que são utilizados para fabricar isso, qual a intenção por trás, qual é o efeito. É algo que a gente pode consertar, limpar, ou é algo que é mais permanente, que já chega na parte genética da pessoa? Tem que olhar isso. Faça essa pesquisa. Ok? Boa noite. Como fazer Ho'oponopono para a vida financeira? Pois é, o que a gente tem abordado com o Colibri se apresentou justamente durante um workshop para prosperidade. E foi dentro de uma pergunta que eu fiz para o Dr. Leno. E aconteceu um evento onde o Colibri se apresentou como uma solução, uma ferramenta para a limpeza. E tu pode usar o Colibri em cima do sentimento de escassez que tu tens em relação à parte financeira, a preocupação, e observe o que acontece. Tá? Importante, a angústia, a preocupação com a parte financeira, praticamente todos passam por um momento ou outro na vida por situações assim, realmente de preocupação. Agora, o Colibri, ele resolve, ele alivia a tensão e traz clareza para a tua mente. As questões financeiras têm a ver com organização. É importante ter um plano de ação, colocar prioridades no sentido de como chegar num lugar melhor de prosperidade. Agora, é necessário mesmo uma atitude. E o Colibri te traz essa atitude de bem-estar, de alegria e felicidade pelas oportunidades se apresentando agora para ti. Tá? Para sair fora dessa situação. Mas o pensamento ele precisa estar já estabelecido, voltado para esse lado de onde tu já tem a clara noção de que a solução está se apresentando. É a divindade te dando essa solução. Ok? Não tem assim, a facilidade existe. O que complica é justamente o esforço, a preocupação em querer mudar através do racional. Primeiro precisa se abrir o coração para poder chegar na paz. Na paz as coisas começam a se resolver. Deixa eu ver aqui.
Tá. Adriano, outra vez. Esse sentimento não é de agora. O momento pandemia sempre senti. Ah, sim. É que as coisas ficaram mais exacerbadas agora, né? Porque tem um foco nisso. E por isso que é importante desligar a televisão. Não tem nada ali que possa acrescentar algo positivo em você. Porque está partindo sempre daquele lugar do medo, do controle. Então procure fontes alternativas de notícia. Tu precisa ter uma peneira para separar o que realmente é bom e jogar fora que é ruim. Então, nas plataformas de mídia social, tem pessoas que estão compartilhando de informações verdadeiras e aí tu vai fazendo a comparação. Em inglês se chama due diligence, onde tu faz uma avaliação baseada em dados reais e não em achismos, né? Ou coisas que tem a ver com ideologias, pela verdade mesmo. Então é importante colocar o pé no chão e fazer uma avaliação da coisa, usando o coração, mas também o recurso do intelecto para poder ter um entendimento melhor. Ok. A Maria Érica, deixa eu só ver aqui. Tu vai escrever? Eu te respondo sim, pode escrever. Doutora Alessandra, boa noite, boa noite. Tá ok. Desculpa, estou lendo aqui. Vera Clementino Pereira, primeira vez que estou participando, estou te conhecendo agora. O que é isso que você falou? Colibri? Para fazer o Ho'oponopono? Sim, para fazer o Ho'oponopono. Vai ali no. Baixe o nosso e-book gratuito que tu pode ver aqui no, no YouTube e tu vai entender melhor o que é essa ferramenta e o que ela pode te proporcionar, tá? Deixa eu só. Ok. A Maria Érica. Tá, eu vou concluir aqui com a Vera. A gente tem um monte de vídeos disponibilizados no nosso canal aqui no YouTube, que tu tá. Dê uma olhada no canal, tem vários assuntos, vários temas todos sobre o Ho'oponopono, e o e-book que tu baixa vai te dar a condição de entender melhor o que é o Ho'oponopono e o que ele pode te proporcionar em termos de bem-estar e limpeza de padrões indesejáveis. Tá? Dá uma olhadinha ali. Faça subscrição, assine o nosso canal e você pode participar também nos grupos no WhatsApp, vai no site ho'oponopono.com.br, participe das sessões, né, onde a gente teve uma, ela está inclusive postada no YouTube, pode assistir, e aí tu vai entender melhor. Tá? Inclusive o colibri é o que tem sido o tema esses tempos. Tá? A Maria Érica, minha irmã mais velha me convida nos projetos dela, eu tenho os meus próprios, fico com pena, acabo cedendo, mas perco muito tempo nisso e as minhas coisas ficam atrasadas. O que eu faço? No caso, muitas vezes a gente, eu falo por mim também, se ocupa com as atividades, com a vida dos outros, até de familiares, justamente para a gente não se olhar, não se ver, não se cuidar. E é importante a gente se cuidar, se preservar, se amar. Tá? Então, comece por aí, se considerar em primeiro lugar, é importante isso. E isso começa pela limpeza. Tá? Eu sei que tu ama a tua irmã, quer auxiliar e tudo mais,
Mas tem um limite do quanto nós temos capacidade de doar de nós para as pessoas, mesmo na nossa família. E às vezes esse se doar tem a ver justamente com memória, querendo te ocupar com isso para tu não resolver as tuas coisas. Então fica protelando, fica deixando para depois, aí tu vai sofrendo as consequências, os anos vão passando e tu não se realiza plenamente porque tu está ocupado com as outras pessoas. Então aí é uma questão de ser responsável. Então peça a limpeza desses sentimentos, tá? Entenda que o tempo é um bem preciosíssimo e pode se tornar escasso na medida que vamos amadurecendo e envelhecendo. Então, tu precisa se tratar bem, se colocar em primeiro lugar, para realmente não repetir essa situação de ficar em função dos outros e a tua vida em segundo plano. Não. A tua vida precisa estar em primeiro plano. Tá? Muitas vezes a pessoa sacrifica, deixa de lado a própria família para cuidar dos outros. Aí é distração, é ocupação mental motivada por memória, buscando aprovação. É duro dizer isso, mas limpe tudo isso, tá? Essa questão de aprender a dizer não é importante mesmo. Aprenda a dizer não. A pessoa pode até, sendo irmã, pode até questionar, mas o fato é que ela vai passar a te respeitar mais, porque percebeu que tu está se cuidando. E ao se cuidar, naturalmente tu está cuidando dela também, porque de repente é o momento dela assumir as coisas por conta própria, né? Ou de delegar para outra pessoa, não você. Ok, boa noite, Arnaldo Fernandes. Quero agradecer vocês que estão aqui pela primeira vez. Lembrando sempre, dê um like aqui no nosso canal, ative as notificações, tá? Para saber quando a gente está online apresentando eventos e outras coisas. A gente vai voltar a fazer workshop, vamos começar aqui no Rio de Janeiro. Aguarde que a gente vai anunciar isso. Temos esse livro que é assim, é o essencial para você entender o Ho'oponopono a partir da experiência de brasileiros. Não é uma repaginação de material de fora, não. Isso é depoimentos, tem histórias, tem relatos a partir de experiência de brasileiros e brasileiras. Importante isso, tá? Então, esse livro vocês podem adquirir através do site e a gente está com um especial do Black Friday, tu recebe isso sem pagar o frete, só o livro mesmo, e vem com uma dedicatória, que normalmente tu não teria encomendando através de outro lugar. Então, eu escrevo uma dedicatória especificamente para a pessoa. Tá? Então, dê uma olhada no site para comprar esse livro. E nós temos um outro livro que vai ser lançado em breve, a gente está fazendo uma revisão dele no momento, e ainda não tem uma data, mas em breve teremos um novo livro aí sobre Ho'oponopono, mais uma vez, experiência brasileira. Tá? Vera, a capa é linda? Ah, tá, gratidão. Essa capa tem esse girassol. Esse girassol é a pintura que deu origem a tudo isso que estamos fazendo. Eu sou artista plástico, eu pinto. Eu trabalhei durante muitos anos como ilustrador publicitário. E, ao mesmo tempo, esses últimos, como eu disse, 13 anos, praticando Ho'oponopono. Eu vinha de uns 25, 30 anos numa busca espiritual. Aí encontrei o Ho'oponopono, cessou a busca. E eu quis compartilhar da minha experiência através do talento que eu tenho, que é a pintura. Então, pintei esse girassol e, a partir do girassol, começamos a divulgar, respondendo perguntas, montando fórum, sala virtual, e essas sessões toda terça-feira.
mais de 12 anos a gente tem feito essas sessões virtuais de limpeza online. Então é isso. O girassol é o ponto de partida, é uma ferramenta de limpeza. A gente vende essa imagem como um pôster. Lá no site ho'oponopono.com.br, tu pode ver claramente como é esse pôster. Tem versões em francês, em inglês, né? Então dê uma olhada lá e tu pode adquirir em diversos tamanhos e papel de excelente qualidade, e é um ótimo presente também, né? Semana retrasada falei de uma farmácia aqui em Niterói, onde a gente mora, que a pessoa adquiriu esse pôster, colocou lá e ela me chamou dizendo quanto que esse pôster chama a atenção das pessoas e traz uma vibração positiva para o ambiente, ali sendo uma farmácia. É. O que aconteceu esses anos é que esse girassol, ou o girassol em si, é uma referência de Ho'oponopono. O colibri também está se tornando isso. Então, eles não entendem qual é o símbolo, o porquê da ferramenta. Mas eu me sinto honrado que isso seguiu assim, dessa forma. Mas a gente destaca que é o portal, a Ho'oponopono no portal, porque o que tem de confusão, de complicação, que dizem ser Ho'oponopono, não está no gibi, como dizíamos. Realmente precisa ter cuidado. Tá? Tem muita bagunça aí com supostos Ho'oponopono. Vai dizer, eu li esse livro, gostei demais, ok, legal. Vera, parabéns, muito lindo, o girassol tem ligação com o Ho'oponopono, tem ligação como ferramenta minha, que eu passei a usar e divulgar. Então, esse girassol faz parte desse Ho'oponopono, o portal, que não tem nada a ver com o Ho'oponopono que o Dr. Len divulga. Tá? É outra linha. Então, tem algumas coisas que eu falo no curso Ho'oponopono, por exemplo, as pessoas entenderem que a Mona Simeona, depois que ela faleceu na Alemanha, ela tinha um grupo na Alemanha e é uma outra linha de pensamento e de limpeza. Tá? Então, essa linhagem do Dr. Len, a forma como ele apresenta, faz a limpeza, e eu sou muito grato a ele pelo que ele me ensinou, não corresponde ao que a Mona Simeona deixou como legado na Alemanha, com o grupo dela lá. Mas eu tenho contato. Então, o que eu apresento para as pessoas está dentro de uma percepção de integração e responsabilidade com esse material. Mas eu mantenho as coisas voltadas sempre para o portal, porque, como eu disse, tem pessoas usando colibri, girassol, mas fora desse contexto, que é importante, o contexto do portal. Quando tu participa nas nossas sessões, tu já tem a condição de perceber o porquê do portal como ferramenta no Ho'oponopono. Então, por exemplo, a Mabel Katz, que durante uns 10 anos viajou com o Dr. Len pelo mundo, fazendo workshops e tudo mais, ela depois que ela se separou do Dr. Len, ela seguiu com o trabalho dela com o Ho'oponopono. Ela tem um vínculo com a organização dele, mas ela não faz parte do grupo de instrutores dele, no caso. Então, ela já tem uma visão também diferente, tanto que ela trabalha com frequência do ponto zero, zero point frequency, e já é um outro conceitual. Tá? Nós aqui, a Scarlett, eu, Ana Lúcia, o Jaquel, as pessoas que estão mais tempo conosco, a gente mantém a coisa fora das filosofias, das doutrinas religiosas, dos conceitos que muitas vezes as pessoas ficam falando como sendo Ho'oponopono.
Tudo bem, a Mona Simeone ela tinha uma visão xamânica que é da formação dela. Mas eu sinceramente eu sinto que isso é desnecessário, porque muitas vezes quando tu trabalha com uma estrutura de crença, essa estrutura ela começa a te limitar, ela impede de uma limpeza mais abrangente que realmente seja de resolução. Não estou dizendo que a limpeza da Mona Simeone não resolve as coisas, resolve sim, tanto que a gente incentiva o uso do Divino Criador para essas questões de relacionamento e tudo mais. Mas é desnecessário, do meu ponto de vista, e as pessoas que já convivem comigo há bastante tempo, essa coisa de entrar por conceitos como reencarnação, como, o que seja, complica muito e limita a tua percepção e a resolução das coisas. Ok? A Vera diz, muito interessante, amo colibri. A minha capa, gratidão, tá? Ok, bom. Já inteiramos a hora, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Esse vídeo ele fica aqui no IGTV, no Instagram, e no YouTube a gente faz uma rápida edição e posta ele, e ele fica permanentemente no canal. A sessão de ontem, toda a sessão que a gente faz na terça-feira, vai para a área de assinantes, membros colaboradores, que é onde você, sendo assinante, tem direito a 4 sessões de EFT em grupo, a gente faz toda segunda-feira, e aí tu tem acesso às gravações dessas sessões, vídeos dessas sessões, as sessões das terças, e essas reuniões e um blog onde postamos de vez em quando uma coisa diferente. Tá? Então, nesse caso, isso nos auxilia a manter essa estrutura de servidor, hospedagem e outras coisas que tem um custo. E eu sou grato aí por essa colaboração. Querendo se inscrever, vai lá no soubem.com, clique no link colaborador, é só R$ 25 por mês, e como eu disse, somos bem gratos pelo auxílio. Tá? Então, boa noite a todos. Segunda-feira que vem a gente continua com as nossas sessões especiais família. Segunda-feira agora a gente fez abuso e a próxima sessão vai ser de codependência. Tá? Então, quem quiser participar e acessar as anteriores, se inscreva como assinante colaborador. Gratidão, boa noite, grato Start pelo auxílio, grato Ana Lúcia, Jaquel, tudo de bom a todos. Boa noite, encerrando então aqui o Instagram e também o nosso stream aqui no YouTube. Tchau, bom fim de semana a todos, tchau.